pessoal, então vamos dar continuidade agora à aula anterior, né, onde nós falamos sobre natureza elétrica da matéria, e ali nós vimos várias características, né, como o campo elétrico, né, a força magnética, enfim, vários detalhes que eram estudados mesmo sem ter ainda a certeza, né, o conhecimento da existência do elétron em si. E depois, no final, nós vimos exatamente a interferência importante do Thomson, né, com a descoberta do elétron, o Millikan com a carga, né, a relação carga-massa do elétron, e aí o mundo muda, né? E o importante de mostrar hoje é exatamente a limitação da física clássica em face dessas novas descobertas, ok? Então nós paramos, né, vendo exatamente uma linha cronológica, né, onde mostrava aí diversos cientistas lá do século XIX que estudaram a termodinâmica, né, de uma maneira clássica, até chegar no nome do Thomson, com a existência do elétron. Então, a partir daí, o que nós vemos é exatamente uma mudança, né, nesse pragmatismo que já existia na física clássica, onde, como vocês podem ver, o próprio Newton, né, falava que tudo já estava bem estabelecido, não existia mais nada a ser descoberto, né, na física. E o próprio Newton, na verdade, a gente sabe que esse conceito vai por água abaixo, uma vez que desde 1897, né, com a descoberta da existência do elétron, até aí meados de 1920, né, a década de 1920, você tem descobertas sucessivas que vão fundamentando um novo modelo atômico, que é o modelo quântico, ok? Então, nós vamos ver nessa aula basicamente esse desenrolar, né, desde Rayleigh Jeans até nessa fundamentação do modelo quântico, ok? Então, de uma forma geral, né, num aspecto, olhando bem aí para a química especialmente, no final do século XIX, muitos cientistas já acreditavam que havia muito pouco a ser esclarecido. Então, talvez aumentar a precisão em algumas medidas físicas, né, mas nada muito além disso. Sobre o aspecto químico, os químicos já finalmente aceitaram o modelo de molécula, né, de Cannizzaro, que é o modelo basicamente que a gente conhece hoje, né, mas que nós, logicamente, ao longo desse curso também a gente vai fazer uma revisão, né, do que a gente entende de molécula sobre esse aspecto quântico. O trabalho de Mendeleev, né, que resultou na tabela periódica, que é aquela tabela que hoje, né, a tabela mais importante que a gente tem, que deu origem à tabela que nós conhecemos hoje. O próprio desenvolvimento ali do Kekulé, né, que resolveu a controvérsia sobre a estrutura do benzeno. Então a questão da ressonância entra, né, nesse estudo sobre a química de uma forma geral, né, sobre estrutura química. E os fundamentos das reações, né, que foram elucidados no trabalho de Arrhenius, né? Então você tem todo um avanço a partir dali com a cinética química, inclusive. Essas mudanças e outras, né, elas são dependentes do que estava acontecendo no campo da física, né? Nos modelos atômicos que sustentavam tudo isso. Então, essas mudanças levaram ao que hoje nós conhecemos, né, como o campo da físico-química, né? Joule, Carnot, Gibbs foram nomes importantíssimos dentro da termodinâmica clássica, ok? Nós já estudamos isso, inclusive. E no início do século XX, né, vem a questão da relatividade de Einstein, vem a questão da mecânica quântica através de vários cientistas aí, mudando o mundo e, inclusive, tendo um impacto importante no cenário tecnológico, né, e de inovação que a gente encontra. Basicamente, tudo começa ali, ou a gente pode se basear, né, no estudo da espectroscopia. Então, em 1864, o James Clerk Maxwell
desenvolveu a teoria dinâmica do campo eletromagnético, que unificou aí várias leis da eletricidade, né? Lei de Ampère, lei de Faraday, e esse princípio da espectroscopia ele vai ser fundamental na identificação, tanto hoje ainda, né? Na identificação de compostos químicos, mas naquela época, na identificação do entendimento do que havia ali sobre essas questões eletrônicas, né? Então, o que é? Eu estou falando de espectroscopia e, logicamente, isso é o estudo, né, sobre o espectro eletromagnético, né? Quando eu falo isso, eu tenho que perguntar o que é uma onda eletromagnética, né? O que é esse tal espectro eletromagnético, a gente já vai ver. Então, a onda eletromagnética é uma onda, como nós estamos vendo aqui, que se propaga, né, no espaço. Você vê ali dois componentes, né, perpendiculares entre si, onde eu tenho ali um comprimento de onda, né, dado pelo lambda, logicamente a sua amplitude, como uma onda normal, né, como a gente faz qualquer medida, né, com uma onda clássica. Só que esses componentes carregam informações eletromagnéticas, que são extremamente importantes, né? Essas informações, por exemplo, elas são importantes para identificar que tipo de luz está chegando aos nossos olhos, que tipo de radiação se propaga pelo espaço, que tipo de radiação eu vou incidir sobre um determinado composto químico para identificar o que há nele realmente. Então, esse tipo de estudo é extremamente importante para a gente. E aqui eu faço o link com a parte final do nosso curso, porque lá no final nós vamos estudar um pouco de caracterização dos compostos químicos, exatamente sobre esse aspecto da espectroscopia, né? Então vamos ver tanto a parte da espectroscopia eletrônica, por exemplo, que seria a parte do ultravioleta visível, como a parte vibracional ali com a parte do infravermelho, né, a espectroscopia Raman, além da parte nuclear, que é o que a gente estuda com o RMN, ok? Então, se olharmos mais de perto aí para um dos componentes da onda, né, como eu falei, o A está medindo ali a amplitude da onda e o lambda está medindo, né, de uma crista a outra o comprimento da onda, ok? Então, basicamente isso. Essa função que aparece aí embaixo, né, o f de x, basicamente é uma equação que descreve a onda em si, né? Então eu tenho ali o E, né, a energia no componente y ali, digamos, né? Ele é função de x e zero, né? O zero é a nossa origem, digamos assim, da onda, tá? Que é igual a A, o que é o A? A amplitude vezes seno de 2π sobre lambda vezes x. Então, 2π sobre lambda me dá exatamente o comprimento da onda, né? Ou seja, essa propagação ao longo do eixo x. Tá? Eu estou imaginando aí a onda sob o aspecto unidimensional, ela está se propagando ao longo de um único eixo. Ok? Só que, na verdade, a onda eletromagnética ela é tridimensional, né? Ela se propaga pelo espaço. Ok? Então, é interessante a gente ver que eu posso ter um perfil de defasagem dessa onda, né? Então, a onda ela vai se propagar ao longo do tempo, né? Então, observe que agora ali no E, ele é dependente de x e t, não zero mais, né? O t exatamente mostrando quanto tempo eu tenho de propagação da onda ao longo desse eixo. E aí, isso é importante por quê? Porque é através desse estudo que eu entendo a luz, basicamente. Então, como eu já falei, o comprimento de onda é a distância entre dois máximos, né, ou dois mínimos sucessivos, né, dado pelo lambda. A frequência, o número de oscilações por unidade de tempo. Então, eu tenho essa fórmula que relaciona aí a velocidade de luz, né, a velocidade da propagação da luz com esse comprimento de onda e a sua frequência.
Então nós vemos aí embaixo, né, dois tipos de ondas diferentes, uma bem mais larga, né, outra mais curta, e aí o largo e curto é exatamente em função do lambda, né, que a gente pode perceber nessas figuras, e uma então na casa de 600 nanômetros, o outro na casa de 300 nanômetros, né, bem mais curta, portanto, e o fato de uma ter 600 e tantos nanômetros, a outra ter 300 e tantos nanômetros, implica em aspectos diferentes, especialmente, né, se tiver na região do visível do espectro eletromagnético, para o nosso olho. Então a gente vai interpretar cada uma dessas ondas através de cores diferentes, né? Essas ondas vão passar pelos nossos olhos e os nossos olhos vão mandar essa informação para o cérebro, interpretando cada uma delas. A gente não está vendo a onda se propagando, mas a gente vai ver o resultado dessa onda através das cores que nós vemos. Esse seria um exemplo aí da escala, né? O que é o espectro eletromagnético? O espectro eletromagnético é isso aqui, tá? É basicamente uma escala de comprimentos e frequências, ok? Sendo que aquela parte pequenininha ali do espectro eletromagnético, né, entre 300 e 700 nanômetros, que está aqui ampliada, é a parte da luz visível, ou seja, é só essa parte pequena que o nosso olho, né, e o nosso cérebro, né, conseguem interpretar com as cores que nós vemos, né? Toda mistura de cores que vocês imaginarem que existem, né, estão exatamente nessa região do espectro eletromagnético, né, indo ali do vermelho até o violeta lá do outro lado. O que vem antes do vermelho ali? Vem a região do infravermelho. Então, nessa região, que é aquela região, ó, do controle remoto, né? Aquela onda que faz o contato do controle remoto com a sua televisão, né? Normalmente são ondas de infravermelho, tá? Que nós não vemos, que nós não interpretamos com nenhuma cor específica, porque exatamente está antes do que o nosso cérebro, o nosso olho tem capacidade de interpretar. E depois daquela região ali do violeta, vem o que a gente chama de ultravioleta. Vem a parte da radiação solar, né? Vocês já devem ter visto aí o UVA, UVB, né? Então, é a parte que vem depois, tá? E aí nós temos regiões que englobam a parte, por exemplo, do raio-x, né? A parte da radiação gama, a parte do micro-ondas. Então, o próprio micro-ondas lá do aparelho, né, que a gente usa em casa de micro-ondas, botou lá para esquentar, né, a comida, e a frequência, né, ou o comprimento de ondas, né, as ondas que estão sendo propagadas para a comida, né, ou para aquela região interna do aparelho de micro-ondas, está numa frequência e comprimento específico, como está determinado ali. Para quê? Para aquecer as moléculas de água que estão na comida, né, e, consequentemente, né, o nosso alimento. Tá? E aí tem as ondas de rádio, as ondas de TV, né, são ondas que estão, né, por todo o espaço aí que nós não vemos, né, mas sabemos que existem. Então, todas essas ondas estão nessa escala, né, de frequências e comprimentos, que é chamada então de espectro eletromagnético, ok? Então, pessoal, nessa ideia de entender um pouco mais sobre o espectro eletromagnético, né, sobre o que vem a ser depois a mecânica quântica, né, é interessante também a gente conceituar e entender isso de uma forma mais ampla, né? A mecânica quântica em si, ela vai representar essa extensão, né, do comportamento que as partículas tinham, né, de uma forma clássica, que ainda não estava muito bem desenvolvida, né, para algo novo, algo que vai mostrar como é que é o domínio dessa região das partículas. Então,
Basicamente, com a mecânica clássica, a gente entende o movimento de um carro, a gente entende a queda da maçã, da árvore, né? Mas a gente não tem suporte suficiente para entender a partícula em si, né? E quando eu falo partícula, eu estou falando ali desde partículas subatômicas, né, como elétron, quarks, qualquer coisa, como o próprio átomo, moléculas em si, né? Então, a mecânica quântica, ela mostra exatamente toda essa fundação, onde a química, né, ela está alicerçada. E o nosso conhecimento atual sobre ligação química e estrutura atômica, ela é baseada nos princípios da mecânica quântica. Então, muita coisa que vocês já sabem, né, de ligação química, aqueles modelos, né, aquelas teorias, por exemplo, teoria de ligação de valência, né, teoria do campo cristalino, teoria de orbital molecular, elas se baseiam, né, fundamentalmente na mecânica quântica, né, e ao longo do curso a gente vai tentar dar essa visão especial. Começando de um dos aspectos importantes, né, que vai quebrar esses paradigmas, né, a gente pode olhar um pouquinho para um fenômeno que é conhecido como radiação do corpo negro. Então, uma série de experimentos, né, que revolucionaram aí conceitos da física eram baseados em estudos onde existia radiação emitida por materiais, né, normalmente materiais, corpos, né, de uma forma geral, aquecidos, né, e esses corpos, logicamente, emitem radiação. Tá? O aumento da temperatura indica também um aumento, né, um deslocamento da frequência, né, vai lá do vermelho para o azul, como a gente viu ali naquela escala que é o próprio espectro eletromagnético. A frequência exata da radiação emitida pelo corpo depende do próprio corpo. Então, essa frequência ela é inerente da própria matéria, né? Que tipo de material que você tem ali, né? Então, se você tem um material, um metal, por exemplo, aquecido, ele vai emitir radiação de uma forma diferente, por exemplo, que uma porcelana, tá? Então, é importante diferenciar também o tipo de material que existe. Então, no caso da radiação do corpo negro, o que é exatamente esse corpo negro, né? O corpo negro é para a gente um corpo ideal. O ideal aí, entre aspas, porque esse ideal para a gente vem na ideia de modelo, né? Ou seja, algo que realmente não existe, mas que a gente entende ali, né? Coloca algumas condições de contorno que mostram um modelo específico para representar características daquele corpo. Tá? Então, o corpo negro é o corpo ideal capaz de absorver e emitir uniformemente todas as frequências da radiação. Então, nesse gráfico, a gente vê aí 3 curvas, né? No eixo X, no eixo Y, perdão, a gente tem aí um ρ, dependente de T, que é basicamente a medida da radiação. Tá? E observem que eu tenho aí 3 curvas, T1, T2, T3, né? Onde T3 é maior que T2, que é maior que T1, que mostram temperaturas diferentes. Ok? Então, observe que dependendo da temperatura, né, eu tenho uma emissão, né, uma frequência, como a gente pode ver ali embaixo, em regiões diferentes do espectro eletromagnético. Tá? E o tracejado que vai lá para cima, né, seria continuação desse gráfico, né, com temperaturas cada vez maiores. Tá? Então, a radiação é emitida através de um orifício, ela tem características importantes aí. Por exemplo, ela é isotrópica, ou seja, ela se manifesta de maneira igual em todas as regiões desse corpo, né? Ou seja, não tem uma região que é mais quente que a outra. Tá? Ela é absolutamente igual em todas as regiões desse corpo. Ela é não polarizada, né? Então não tem uma questão também, se você imaginar, tem uma região que vai ser positiva, negativa, não existe isso. Tá? Independe da constituição e da forma do corpo em questão e depende apenas da temperatura do corpo e do comprimento de onda da radiação. Então o que a gente vê nesse gráfico, nessa figura especificamente, é um corpo, né, quente, com um orifício ali onde essa radiação está, né, sendo emitida. Está sendo emitida porque
ela já foi absorvida em algum momento, ok? E a ideia, né, é entender, por exemplo, nessa cavidade, aqui a gente vê a entrada e saída dessa radiação. Observe que da esquerda a gente vê a setinha ali mostrando a entrada dessa radiação pelo orifício, né? E lá dentro, nessa cavidade, essa radiação ela é refletida por todo o interior do corpo e depois emitida, né, para fora desse corpo. Então, nesse caso específico aí, a gente tem essa fórmula, né, do A lambda igual a 1, que mostra, seria o coeficiente de emissão, né, dessa radiação. Quando eu digo que esse coeficiente é igual a 1, seria a ideia do corpo ideal, realmente, o corpo negro. Ou seja, ele está emitindo toda a radiação que ele absorveu, né? Aquele corpo ideal, né? Na prática, a gente sabe que esse corpo não existe, ok? Mas a ideia do corpo ideal. Um exemplo disso, né? Uma analogia que a gente pode fazer com algum corpo semelhante, que a gente tem conhecimento, seria o forno, né, do nosso fogão. Então, vou imaginar que ali no forno, essa radiação que foi dada, ela está sendo absorvida, né, pelas paredes do forno e é mantida totalmente dentro daquela caixa, né? No entanto, é lógico que a gente sabe, se a gente passar na frente do fogão, a gente sabe, né, que está quente, né? A gente está sentindo isso. Então, se a gente está sentindo o calor, é óbvio que ele não é perfeito, né? Ele não está absorvendo tudo para emitir através de um determinado orifício, tá? Então, a gente sabe que não é o modelo ideal de um corpo negro, né? Mas funciona basicamente dentro dessa analogia que a gente pode fazer, ok? Para um corpo com essas características, né, a gente pode falar em energia radiante por unidade de volume. Energia por volume, qualquer coisa por volume é densidade, ok? Então, nesse caso, densidade de energia. Então, o que a gente tem aí, né, esse ρ de Ni, né, T de Ni, é exatamente a densidade de energia radiante entre essas frequências Ni e Ni mais dni. Essa unidade, né, de densidade de energia, logicamente, tem que ser a unidade de energia no Sistema Internacional Joule, não é isso? Dado pelo J, por, né, no caso, o volume aí dado em metro cúbico. Então, Joule por metro cúbico, ok? Então, nós temos aí nessa fórmula, onde aparece a constante de Boltzmann, aquele Kb, ok? A temperatura do corpo a gente vai conhecer e observe que embaixo, no denominador, tem um C ao cubo. Esse C é basicamente a energia, a velocidade da luz, né, dentro desse corpo, né? Lógico, a gente, lembrando aí, eu estou falando de energia, né, de radiação sendo absorvida e emitida pelo corpo, né? Essa radiação está se manifestando através de luz, ok? Então, por isso ali o C aparece como a velocidade da luz dentro desse corpo negro. Então, essa equação, né, que a gente está vendo de densidade de energia, ela vem diretamente do trabalho, né, de Rayleigh-Jeans, que é conhecida, né, chamada exatamente de Lei de Rayleigh-Jeans, né, em homenagem aí ao Lord Rayleigh e o James Jeans, né, que são físicos ali do final do século XIX, que mostram, tem vários experimentos sobre radiação de corpo negro, tá? Essa lei, ela representa com boa precisão, né, os dados experimentais a baixas frequências. Então, aí é interessante entender que, às vezes, a gente tem um modelo matemático, né, representado ali por uma equação, que não vai funcionar para tudo, tá? Então, nesse caso específico, esse modelo de Rayleigh-Jeans, né, da forma como foi apresentada, ele funciona muito bem para baixas frequências. No entanto,
quando a gente chega a altas frequências, ou seja, chegando ali na região do espectro eletromagnético que é mais próxima do ultravioleta, né, daquela região que eu mostrei para vocês anteriormente, essa lei já tem mais dificuldade, né, de prever o comportamento, né, dessa energia radiante e diverge, né, da ordem de uma frequência ao quadrado do experimento. Olha, divergir de um número ao quadrado já é muita coisa, né? Então você tem uma sequência, né, um comportamento indo para tal lugar, só que a sua lei já está dizendo que deveria ir para outra, né? Então o experimento está mostrando que a partir daquele ponto, né, quando chega próximo da região do ultravioleta, essa equação matemática que nós vimos já não serve mais, tá? E isso foi chamado, né, e é entendido como a catástrofe do ultravioleta, né? O nome, né, é bem chamativo, né, mas é exatamente um dos pontos mais importantes que tem na quebra com o paradigma da física clássica, né, que ela não consegue mais explicar o que é que está acontecendo naquela região do espectro eletromagnético. E a primeira pessoa a oferecer uma explicação de sucesso, né, sobre a radiação do corpo negro, de uma maneira geral, foi Max Planck, no ano de 1900. Então o Planck assumiu que a radiação era causada por oscilações dos elétrons, né, do material constituinte daquele corpo, né, que funcionava basicamente como se fosse uma antena atômica a altas frequências. E Rayleigh e Jeans assumiam que as energias dos osciladores eletrônicos, responsáveis pela emissão da radiação, podiam assumir quaisquer valores ali dentro daquilo que eles conheciam dentro da física clássica. Então, já são dois conceitos diferentes, né? E o Planck está introduzindo algo novo, né, que a gente vai discutir um pouco mais. Planck rompeu, né, com essa forma de pensar a fim de deduzir uma nova expressão. Na verdade, a gente entende que ele vai dando o pitaco dele ali naquela expressão de Rayleigh e Jeans, né, e vai incluindo alguns aspectos novos. E ele deduz uma expressão que mostra adequadamente um comportamento para essa radiação. E ele assume que as energias dos osciladores eram discretas e proporcionais ao número inteiro da frequência. E isso se dá através dessa equação, onde a energia é NHNI. O que é isso? N é um número inteiro, tá? Que vai mostrar níveis de energia diferentes. Então, esse N lembra para a gente um pouco, no modelo atômico tradicional, né, camadas, né, eletrônicas. Tá? O H é a constante de Planck, né, introduzida por ele, e o Ni, como a gente já viu, a frequência. Então, foi observado, né, que o Planck conseguiu, através dessa sua ideia de energia discreta, né, mostrar que o seu modelo já não divergia para frequências altas, como era o caso da lei de Rayleigh e Jeans, né? E aí o comportamento com a curva no gráfico, né, do modelo e do experimento passavam a andar mais juntos, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, usando a ideia de quantização de energia e algumas ideias que vêm lá da termodinâmica estatística, que não é o nosso foco aqui, né, o Planck chegou até essa equação, onde vocês podem observar que é basicamente a equação de Rayleigh e Jeans, né? No entanto, com alguns detalhes, né, importantes, onde ele entra com esse exponencial, né, do Hni sobre kBt. Olha, essa ideia de Hni sobre kBt é basicamente energia, né? Então você tem ali o Hni, que representa, né, a ideia da energia quantizada, sobre kBt, né, constante de Boltzmann vezes a temperatura, nos passa uma ideia também de população de estados. Então, essa energia quantizada ali, ela nos dá uma noção de quanto que essa densidade de radiação
era dependente realmente da energia e da frequência. Tá? Então essa passou então a ser conhecida como a lei da distribuição de Planck para a radiação do corpo negro. Ou seja, é basicamente um ajuste, né, do modelo de Rayleigh-Jeans, já inserindo a ideia de quantização de energia. E aí a gente pode observar, né, que essa quantidade, né, de energia radiante, ela pode ser plotada, né, nessa figura, tá, onde a gente vê as curvas, né, com diferentes temperaturas, indo ali 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 Kelvin, onde o máximo de cada curva está sendo, né, mostrado, e observem que esse máximo está sendo exatamente deslocado, né? Ele está saindo da região do infravermelho, por exemplo, a 3.000 Kelvin, a menor curva, e indo em direção à região do visível. O interessante aí de mostrar, né, é que o espectro emitido pela matéria condensada aquecida é contínuo. O que é um espectro contínuo? Basicamente, dentro do espectro visível que a gente vê, né, essa emissão, né, dessa radiação, ela não se manifesta com alguma luminosidade, com alguma cor específica, né? O espectro contínuo para a gente é basicamente a união de todas as cores, que é o branco, que é basicamente a luz solar. A intensidade da radiação, né, o que a gente chama aí de radiância, é maior quanto maior a temperatura, e é exatamente o que a gente vê nessa subida do gráfico. A frequência da radiação, em que a intensidade é máxima, também aumenta com a temperatura. Então, frequência é diretamente proporcional a esse aumento de temperatura. E o espectro da radiação térmica, então, independe da composição e forma do corpo. Daí, a gente pode começar a avançar em outros detalhes, né, que envolvem todo esse aspecto desse avanço, né, que ainda fala especificamente sobre radiação do corpo negro, que é na lei do deslocamento de Wien, né, que segue essa fórmula aí ao lado, lambda m, né, esse m é para indicar o máximo, né, o lambda máximo é igual a beta sobre t. O que é isso? O que é esse beta, na verdade? Vamos entender isso aí. Tá? O Wilhelm Wien, né, foi premiado com o Prêmio Nobel de Física em 1911, exatamente por esses estudos, né, e ele mostrou que o valor máximo para o comprimento de onda é inversamente proporcional à temperatura. Isso hoje, olhando para a fórmula, a gente sabe que é mais ou menos óbvio, porque, na verdade, como eu acabei de mostrar, né, eu falei que o aumento da frequência, né, a temperatura acompanha proporcionalmente. Né? E se a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais, é óbvio que eu vou esperar que o aumento do comprimento de onda, né, também seja inversamente proporcional à temperatura. Tá? Mas vamos ver isso aí direitinho. Ó. Se o comprimento de onda é máximo, quando a radiância, né, ou essa densidade de energia radiante é máxima, então a gente tem, na verdade, uma constante, que seria esse lambda máximo vezes T, que é da ordem aí de 2,9 vezes 10 a menos 3, numa escala aí de Kelvin, né? Está relacionado, logicamente, a metro vezes temperatura, né? Então, metro Kelvin. Tá? O Paschen, Friedrich Paschen, mostrou que numa região, né, do lambda, ou seja, no comprimento de onda, entre 1 e 8 micrômetros, ou seja, naquela região ali de 390 a 1397 Kelvin, a energia poderia ser descrita por essa equação específica. Nesse caso específico, C1 e C2, que aparecem na fórmula, são constantes, né, de Paschen, constantes específicas, dependendo aí, basicamente, também da temperatura. Então, a teoria da radiação do corpo negro, ela é usada hoje em dia, né, muito pela astronomia, para estimar temperatura de superfície de estrelas. Você pode imaginar, como é que eles sabem que lá no Sol você tem temperatura tal na superfície e a temperatura tal no interior?
né? Como é que você sabe que na estrela tal a temperatura, né, é X, na estrela tal a temperatura é Y? Né? Através exatamente dessa radiação que chega até a gente. Então, o que a gente entende de espectro solar, né, espectro de radiação térmica, né? Hoje em dia a gente pode imaginar que toda essa teoria da radiação do corpo negro ela serve de base na astronomia para entender a temperatura, né, estimar a temperatura nas estrelas, né, nos corpos celestes de uma forma geral. Basicamente a gente entende isso observando o espectro dessas estrelas através da radiação que chega até a gente. Então, esse espectro que nós vemos aqui é um típico espectro da radiação solar. Existem formas diferentes, até espectros um pouco diferentes, né? Esse é o espectro padrão, né? E aí nós temos uma radiação que vai de 250 nanômetros a 2500, nessa figura que a gente tem aí. E o que a gente está mostrando é que exatamente ali na região do visível, a gente tem aquele máximo que seria o equivalente ali, né, da luz solar no topo da atmosfera terrestre. E depois, por exemplo, mais adiante, na região ali entre 750 e 1000 nanômetros, a gente tem ali 5.250 graus Celsius, que seria o espectro da radiação do corpo negro especificamente. Mais adiante, na região ali de 1500 a 1750, a radiação já no nível do mar, ou seja, no nível do mar a radiação chega bem mais baixa do que lá no topo da atmosfera. E isso se dá também por causa de gases, né, e por causa de várias moléculas que estão nesse meio do caminho aí. Tanto moléculas de gases que estão compondo a atmosfera, quanto a própria água no ambiente, né? Então, a umidade do ar ajuda muito, né, nessa questão da radiação ao nível do mar. Então, quanto mais alto, a gente pensa, eu vou me proteger quando estiver na praia. Não precisa se proteger só na praia, mas na montanha também, né? Porque quanto mais alto, mais radiação, na verdade, você está sujeito. Uma das leis importantes aí também, além da lei de Wien, né, que nós vimos aí, né, falando exatamente do comprimento de onda máximo, é a lei de Stefan Boltzmann, né, que foi sugerida pelo Joseph Stefan em 1879 e confirmada 4 anos depois pelo Ludwig Boltzmann, né, onde a energia total irradiada por corpos quentes é proporcional à 4ª potência da temperatura. E isso é dado por essa equação, onde basicamente nós vemos nessa fórmula de novo o C ali, né, a velocidade da luz no meio. Esse R, que pode aparecer também como um RT, ou ainda JT em outras equações, né, dependendo do autor ali, dependendo da equação, né, do livro, é a energia total irradiada por unidade de área e tempo, também chamada então de potência emitida. Então, essa potência, né, que Stefan Boltzmann estão se referindo, ela depende, logicamente, da temperatura, e depende da temperatura na 4ª potência, né, temperatura A4, tá? Então, né, ela é intimamente ligada à questão da temperatura, ok? O EV ali é a densidade de energia total irradiada, né? O sigma é o que a gente chama de constante de Stefan Boltzmann, cujo valor é 5,6697 vezes 10 a menos 8. Olha lá a unidade, né? Joule por metro quadrado, né? Por Kelvin a 4ª, né? Porque a temperatura era a 4ª potência, por segundo a menos 1. E comparando os resultados de Planck e Stefan Boltzmann, a gente vê que a dedução do Planck estava bem ajustada, estava bem correta, tá? Então a gente tem aqui a energia, né, a densidade de energia total dada por Planck e ali a forma como se calcula, né, aquela constante de Stefan Boltzmann nesse sigma na equação aí à direita, tá? Observa que a equação para calcular essa constante, ela já leva em conta
a ideia de quantização introduzida por Planck, ok? E, por sua vez, o próprio cálculo aí da densidade da energia total irradiada, né, dada por Planck, por sua vez também está levando em conta a ideia de Stefan Boltzmann. Então a temperatura ali aparece elevada à quarta potência, né, com ela a constante de Boltzmann também, né? Então a gente não está entrando em detalhes aqui das deduções, né, mas quem quiser ir mais a fundo é só pegar um livro de mecânica quântica, especificamente o Iceberg, né, da física quântica. Ele tem mais detalhes, né, sobre essas deduções. Então vamos olhar com mais calma para a figura em si, né, onde a gente vê aí os espectros, tá? Então eu tenho aqui o comprimento de onda em micrômetros e ao lado ali no eixo Y, o que seria a nossa energia radiante ali, né, dada em joule por metro a quarta. Então observe que eu tenho 3 modelos aí, o modelo de Wien, Planck e Rayleigh-Jeans. O Rayleigh-Jeans, observe que é esse que tem traço e pontinho, ele é o que mais se separa dos outros 2 modelos. Então, conforme a gente vai caminhando no gráfico aqui da direita para a esquerda, ou seja, diminuindo, né, o comprimento de onda, observe que o Rayleigh-Jeans foi o primeiro a se separar. E enquanto que o modelo de Wien e Planck andavam basicamente juntos o tempo todo. Eu gosto muito dessa figura, né, porque aparentemente já pode parecer um pouco confusa, mas olha só, não tem nada de confuso aí. De novo, o Rayleigh-Jeans é o tracinho e pontinho. Então o que a gente pode ver é que ele começa lá na direita, juntinho do modelo de Planck, que é a linha contínua, tá? Lá embaixo na direita, e vai, ó, conforme a frequência vai mudando, né, conforme esse comprimento de onda está diminuindo, observe que para frequências mais altas o Rayleigh-Jeans praticamente seguiu um caminho reto ali, né, para cima. Enquanto que a constante, né, ou melhor, o modelo de Planck foi se aproximando, né, do modelo de Wien e os 2 começaram a caminhar juntos, né, com frequências mais altas. Então, o que isso mostra? Mostra para a gente que nas frequências baixas o modelo de Wien não serve. O modelo de Rayleigh-Jeans é ótimo. Para frequências altas, o modelo de Rayleigh-Jeans não serve, que foi o caso que a gente chamou de catástrofe do ultravioleta. E o modelo de Wien se aproxima, né, e começa a andar junto com o modelo de Planck. Ou seja, se eu for resumir essa história, quem que está andando bem o tempo todo? É o modelo de Planck, né? Então ele está caminhando de acordo com o experimento desde o início para frequências baixas e frequências altas, tá? E isso foi fundamental, né, para confirmar que a quantização de energia dentro desse modelo matemático era imprescindível para você descrever bem o experimento do ponto de vista teórico. Então aqui, basicamente a mesma ideia, né, só que de uma outra forma, tá? A gente vê de novo a radiação aqui, né, a densidade de radiação. Então o que a gente tem primeiro um modelo que segue ali a catástrofe do ultravioleta, né, a teoria clássica de Rayleigh-Jeans, outros modelos que começam a se separar dependendo da temperatura também. E aí, né, dentro da teoria de Planck, né, observem que eu tenho temperaturas diferentes, né, como a gente já viu, né, os picos, né, de cada uma dessas curvas vai andando, né, para frequências diferentes, e o modelo ali azul e vermelho que seguem juntos vão tentando acompanhar, né, o experimento e o modelo de Planck. Acima a gente vê a equação, né, de Planck dentro daquela ideia da lei de distribuição de Planck, já introduzindo a mecânica quântica ali. Eu gosto muito dessa tabelinha porque ela mostra basicamente os 3 modelos, né, só que de uma forma numérica. Então vamos interpretar isso aí. Eu tenho ali diferentes radiações, né, com comprimentos de onda ali dado em micrômetros, né, o lambda, e observem que tem um índice W, P e RJ em cima.
Então o W é de Wien, o P de Planck e o RJ de Rayleigh-Jeans, da última coluna. Então observem que na região do ultravioleta, ali para comprimentos de ondas que vão de 0,8 a 3 micrômetros, você tem comportamentos, né, de radiação a energia radiada ali, né, que a gente está interpretando, que são valores muito semelhantes, né, tanto para Wien quanto para Planck. E para Rayleigh-Jeans é a tal da catástrofe do ultravioleta, porque eu estou na região de ultravioleta e os valores ali são absurdamente diferentes. Se você olhar na região do visível, de 4 a 8 micrômetros, de novo, Wien e Planck têm valores ainda muito parecidos e Rayleigh-Jeans começa a se ajustar, mas ainda são bem distantes. E na região aí embaixo, né, de 10 a 40 micrômetros, que já é a região do infravermelho, a tabela está em espanhol, né, por isso infrarrojo, você já tem o Wien já começando a mostrar valores que distinguem mais de Planck e esse, por sua vez, mais parecido com o Rayleigh-Jeans. Então, o que eu tenho nessa tabela, nesse slide, é basicamente uma interpretação para aqueles gráficos que a gente acabou de ver, né? Com aquelas divergências e convergências entre os modelos. Só que aqui é apresentada de uma forma numérica para vocês. Ao longo, né, desses anos aí, né, especialmente ali, falando de Planck, eu estou falando de 1900, 1905, né, um pouquinho mais. Ao longo de basicamente 2 ou 3 décadas, né, a mecânica quântica se fortaleceu, né, e foi a cada dia mostrando o seu valor, né, e mostrando que tomava um lugar que se achava que era da física clássica, mas não era, porque a física clássica em nenhum momento descreveu o comportamento daquelas partículas. Tá? Então, o que a gente testemunha, né, nesse momento é exatamente o nascimento da teoria quântica, né? E aí é interessante falar que não existe um único pai, né, para essa mecânica quântica, mas vários nomes aí são famosos e são importantes, né? Então eu estou falando do próprio Planck, do Louis de Broglie, Werner Heisenberg, Paul Dirac, né? O próprio Einstein, o Niels Bohr, né? Então, todos eles tiveram uma participação pontual e extremamente fundamental no sentido de criar, né, toda a ideia da mecânica quântica. Então, dentro desse nascimento da mecânica quântica, né, e desses nomes importantes que a gente está vendo aí, e vamos falar mais um pouco sobre eles ainda, né, mas dentro da ideia ainda da radiação do corpo negro, né, eu mostrei para vocês que essa radiação do corpo negro ela está quantizada. E ela está quantizada numa proporção de Hν, né? Como a gente lembra lá atrás, era E igual a NHν, não é isso? N era o número inteiro, né? Então, 1, 2, 3, então, de Hν em Hν, ok? Então, você tem, né, um nível 0, né, um nível fundamental, e tem essa radiação subindo de nível ali, ó, Hν, 2Hν, 3Hν, 4Hν, né, e por aí vai. Então, é o que a gente chama de energia discreta, né? Ela vai de degrau em degrau ali. A constante de Planck, né, dentro do que foi calculada, é 6,626 vezes 10 a menos 34 Joule vezes segundo. É um número importante, é lógico que a gente não precisa decorar essas fórmulas, esses números, essas constantes, mas com o uso, né, a constante de Planck a gente acaba lembrando dela. Tá? Então, a energia trocada, né, entre os osciladores em equilíbrio térmico com a radiação do corpo negro, a gente diz que está quantizada, ok? E quando eu falo esse termo aí de oscilador, ele é bem interessante, porque é o que a gente chama também de oscilador harmônico, ele vai ser toda a base, né, para entender lá na frente a espectroscopia vibracional, tá? Que mostra e que entende, né,
como que se dá a vibração de uma molécula, a partir, logicamente, da energia que ela absorve, né? Então, isso tudo a gente consegue entender através dessa quantização de energia e ela no espaçado, ela é interpretada pela gente através de um espectro, né? Então, quando eu vou para a bancada, né, no meu laboratório, sintetizo determinado composto, né, e quero realmente saber se o que eu obtive ali é o que eu queria obter, né, eu tenho que comprovar isso, eu não posso simplesmente sair com o meu produto dizendo que eu tenho aquilo, né? Eu tenho que comprovar que eu tenho aquilo. E aí eu passo para o aspecto da caracterização espectroscópica, que é exatamente a aplicação de todos esses fundamentos que a gente está vendo aqui dentro da espectroscopia. Então eu vou usar a espectroscopia do infravermelho, do ultravioleta, essencialmente essas que são as mais básicas e mais tradicionais, para caracterizar o composto, ou seja, para ver se eu tenho os determinados átomos lá que eu pensava que teria, que tem tais ligações, porque elas vão vibrar de formas diferentes em determinadas regiões do espectro. Então eu consigo caracterizar a molécula direitinho. E essa inserção, né, isso tudo foi devido à ideia de quantização de energia de Planck. E aí, logicamente, ao longo dessas décadas que eu mencionei, né, então você tem número de Avogadro, você tem lá a constante de Faraday, você tem a carga do elétron, isso tudo já estava aparecendo, né, e nada disso ainda estava confirmado dentro da teoria, né? Como é que eu vou cuidar do elétron, né, teoricamente? Então, são fatores importantes, né, que também vão ser discutidos no Congresso de Solvay, em 1912. Né, existiram vários congressos aí de Solvay, mas o de 1912 ele foi fundamental para, digamos, estabelecer a teoria quântica como finalmente aceita, né? E dentro dessa ideia, a gente consegue ver vários nomes envolvidos aí que são nomes fundamentais, né, em toda a ciência da época, né? Então eu destaquei alguns números aí, né, para não ficar tão embolado assim, para não perder a noção. Mas, por exemplo, o 1 é o Walter Nernst, né, o Nernst que vocês conhecem da equação de Nernst, conhecem da terceira lei da termodinâmica. Então, na parte de equilíbrio, os estudos dele relacionados a vibrações em cristais e tudo mais, então aparece ali o Walter Nernst. O 3 ali é o Max Planck, né, em pé, ali atrás. O próximo número 8, por exemplo, o próprio Hendrik Lorentz, né, que era o presidente da sessão, né? O Lorentz é importante também lá na parte de eletromagnetismo, né, eletricidade de uma forma geral. O 10 ali a gente tem o Maurice de Broglie, né, o irmão do Louis de Broglie, que contribuiu também em toda a ideia de dualidade partícula-onda, que a gente vai falar mais adiante. No 17 a gente vê o James Jeans, que a gente falou muito agora, né, a teoria de Rayleigh-Jeans, então ele está ali em pé. O 18, o Wien, também falamos nessa aula de hoje. O 19, o Rutherford. 20, a única mulher presente, né, Marie Sklodowska-Curie. E a Marie Curie a gente conhece, né, já bem a história dela aí está sendo bem reportada, inclusive em filme e tudo mais. Ganhou 2 prêmios Nobel, né? Então, ela foi fundamental também em toda a discussão envolvendo radiação, né? Além, logicamente, da descoberta, né, dos elementos, né, o rádio, o polônio. E o 23 ali, o Albert Einstein, ainda sem a típica e famosa cabeleira dele, né, mais jovem ali, ao lado do Langevin, o Einstein participando dessa reunião, porque dessa reunião aí saiu muita coisa, como, por exemplo, essa ideia, né, da aceitação da mecânica quântica.
nós estamos falando aí de 1912, ao longo dessa década e mais adiante ainda vai existir algumas, né, vão existir ainda algumas discussões, né, e outros experimentos que vão confirmando e fundamentando isso tudo, ok? Então, é isso, nessa aula então nós vimos essa ideia toda de radiação do corpo negro e a introdução, né, da quantização de energia para explicar que a física clássica era muito limitada, né, ou passou a ser limitada, né, a partir do momento que a gente tem que tratar de partículas também. Então, daí nasce a teoria quântica e nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho, né, dos modelos atômicos e alguns detalhes que ainda envolvem essa mecânica quântica, ok? É isso aí, galera. Valeu.